Potencial elétrico. Nós vamos associar uma outra grandeza agora ao campo elétrico. Essa grandeza chama-se potencial elétrico. Nós vamos simbolizar o potencial elétrico pela letra V maiúscula. E vamos medir na unidade volt, que também é simbolizado por V maiúsculo. Matematicamente, o potencial é kQd. Explicando melhor, V é o potencial em um ponto, K é a constante eletrostática do meio. Observe que para o vácuo, este K é chamado de K0 e vale 9 vezes 10 na nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Q é a carga elétrica e D é a distância entre a carga e o ponto considerado. O potencial elétrico é uma grandeza escalar e ele pode ser positivo ou negativo. Vamos fazer dois exemplos. Primeiro exemplo, nós vamos calcular o potencial elétrico a uma distância de 3 metros de uma carga negativa, uma carga de menos 7 microcoulomb no vácuo. Lembrando, o K0, a constante eletrostática do vácuo, vale 9 vezes 10 na nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Colocando a equação, potencial kQd, substituindo por valores, vejam que a diferença é que agora a distância já não é mais ao quadrado, é distância simples. Substituindo K, 9 vezes 10 na nona, a carga, menos 7 vezes 10 na menos 6. Vejam, lembrem que a carga é microcoulomb e o micro é 10 na menos 6. E a distância, 3 metros. Fazendo conta, nós temos menos 21.000 volts. Muito bem, carga negativa, 3 metros dela, nós temos um potencial negativo. O segundo exemplo. Agora vamos calcular o potencial a 6 metros de uma carga positiva de 2 microcoulomb, também no vácuo. Relembrando, quanto vale o K0? 9 vezes 10 na nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Colocando a equação, substituindo por valores, sempre lembrando, micro 10 na menos 6. Fazendo a conta, vamos ter um potencial de 3.000 volts, um potencial positivo, porque é uma carga positiva. Agora nós podemos definir uma grandeza que é muito importante para o próximo assunto que nós vamos ver, que é a eletrodinâmica. Essa grandeza é a diferença de potencial. A diferença de potencial também é chamada de DDP ou de tensão e é simbolizada pela letra U maiúscula. A diferença de potencial entre dois pontos A e B é o potencial de A menos o potencial de B. A DDP também é medida em volts. Nós podemos definir a DDP como sendo o trabalho necessário para carregar uma carga de um ponto A até um ponto B, quando esses pontos estão imersos em um campo elétrico. Então, quando existe uma diferença de potencial entre dois pontos e nós ligamos esses pontos através de um fio condutor, vai surgir um movimento ordenado de cargas elétricas. Este conceito de movimento ordenado de cargas elétricas também é muito importante para o próximo assunto que nós vamos ver, que é a eletrodinâmica. Vamos repetir então. Estamos aprendendo dois conceitos muito importantes para o próximo assunto: a DDP e o movimento ordenado de cargas elétricas. Matematicamente, o DDP é o potencial de A menos o potencial de B, que é o trabalho para carregar uma carga de A até B dividido pelo valor da carga. Repetindo, então, U é a diferença de potencial entre A e B, VA é o potencial do ponto A, VB o potencial do ponto B,
E tal AB é o trabalho para levar a carga Q do ponto A até o ponto B. Nós simbolizamos o trabalho pela letra grega tal. Também é possível usar a letra W. E Q é a carga elétrica. Um exemplo. Uma partícula com carga Q 2 vezes 10 na menos 7 coulomb se desloca do ponto A ao ponto B, que se localizam numa região em que existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a 4 vezes 10 na menos 3 joules sobre a partícula. Calcule a diferença de potencial VA menos VB entre os dois pontos. Essa questão é de um vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Colocando a equação, observe que eu tomei cuidado de colocar o trabalho com uma cor, a carga com outro, para ver aonde que nós vamos colocar os valores. Simplificando, porque U é VA menos VB. Substituindo por valores, substituímos o trabalho por 4 vezes 10 na menos 3 joules. Substituímos o valor da carga, 2 vezes 10 na menos 7 coulombs. Fazemos a divisão e conseguimos que essa diferença de potencial é 2 vezes 10 na quarta volts. Observem que volts é joule por coulomb. Muito bem, encerramos o assunto diferença de potencial e potencial elétrico.